Temos a retomar? Bom, então, bom dia de novo. Vamos retomar a sessão que interrompemos e iremos começar agora por uma palestra, por uma apresentação do engenheiro Álvaro Fernandes, intitulada A necessidade de gerar conteúdos que projetem a potencialidade da fibra óptica. Ok, muito bem. Antes de começar, eu queria só dar os parabéns aos homens de preto. Não é? Que ao bocado estavam aqui todos sentados na primeira fila, dos poucos alunos. Vejo que se mantém a tradição dos alunos irem todos lá para o fundo. Pronto, e era dar-lhes os parabéns, porque de facto é um trabalho extraordinário que vocês estão a fazer. Em segundo lugar, queria antecipadamente pedir desculpa pelo facto da apresentação estar em inglês, mas como vocês devem entender, sendo uma empresa multinacional e sendo a Vodafone Portugal habitualmente o laboratório de ensaios do grupo Vodafone, dá-nos muito jeito de fazer estas coisas em inglês e depois podermos reutilizar para mais tarde para outras coisas. De maneira como acho que qualquer engenheiro temos de fazer o melhor projeto ao custo mais razoável possível e, portanto, esta é a melhor opção. Muito bem, dito isto, vamos lá ver. Quando o Miguel Mateus colocou o desafio de dizer o tema, eu pensei assim, isto é um bocadinho complicado, porque vem aqui um engenheiro falar de conteúdos. Ainda por cima um engenheiro responsável pela instalação da rede. De maneira que alterei aqui ligeiramente um bocadinho a apresentação, de maneira que isto possa refletir um bocadinho esta dicotomia que existe sempre, não é? A diferença entre dizer assim, será que nós, operadores, estamos a instalar uma rede que é uma coisa extraordinária em fibra óptica e depois não vai ter conteúdos? E depois há aqui outra face da moeda, não é? Quer dizer, se calhar há aqui uma data de conteúdos e vamos espremê-los aqui dentro de um funil para chegar à casa do cliente. E, portanto, eu acho que o desenvolvimento e esta questão dos conteúdos tem muito a ver com este encontro de interesses entre aquilo que os operadores fazem e aquilo que quem produz conteúdos faz. Muito bem, então, para responder a esta pergunta, eu estruturei isto mais ou menos aqui em 3 pontos. Primeiro, o que é esta rede? O que é isto da rede FTTH? Quais são os principais indicadores? O que é? Depois, qual é a evolução que se prevê em termos de conteúdos? E como é que a rede FTTH vai ser capaz de suportar esses conteúdos, essa evolução de conteúdos? Não é? Pronto. Em termos de FTTH, como é que o FTTH encaixa? O João há bocado falou nisto. Nós, operadores, temos várias maneiras de ver as coisas, mesmo dentro da Europa e até mesmo dentro da Europa do Sul. Nós temos várias aproximações ao problema de como é que eu vou instalar fibra. Muito bem. Basicamente, há 3 grandes hipóteses, não é? Fiber to the cabinet, que o João já falou, Fiber to the home, Fiber to the building. Há várias aproximações com vários drivers. Se Fiber to the cabinet, vamos usar VDSL, com vectoring, não vamos. FTTH, se usamos GPON, se usamos ponto a ponto. Tudo isto, obviamente, temperado com o problema que é o custo, não é? Fiber to the building. Nós, no início, nós na Vodafone, quando iniciámos o deployment, ponderámos estas hipóteses todas. Fizemos as análises necessárias em termos de custo-benefício e optámos por fazer o deployment diretamente em Fiber to the home, por uma razão muito simples, porque se eu quero ter uma rede que me vai custar milhões e que vou colocá-la debaixo do chão, então vou colocá-la, no mínimo, numa perspectiva de 15 a 20 anos. E, portanto, olhando para uma perspectiva de 15 a 20 anos, não vejo que haja outra hipótese que não seja Fiber to the home. Eu lembro-me que o professor Abreu Faro, que nos dava aula, dizia assim, as tecnologias duram um determinado tempo. A partir de determinado tempo, só há uma hipótese, é mudar de tecnologia. E, portanto, o ADSL foi um bocadinho o extrapolar aquilo que o cobre permitia dar. A partir daí, só há uma hipótese, é mudar a tecnologia. E mudar é mudar na totalidade. Essa foi a nossa opinião e, portanto, por isso é que fizemos o deployment em Fiber to the Home e em GPON em concreto. Já vamos ver mais à frente o que é que isso significa, mas é uma tecnologia que permite um crescimento futuro alargado. Estamos a falar em 20 anos, não menos que isso. E esse era o requisito principal. Bom,
Caixa. Mais vou lá. Ok. Pronto, em termos tecnológicos, vamos lá ver o que é isto do Fiber to the Home, toda a gente entende, não é? Eu tenho fibra até a casa do cliente. O que é isto do GPON? Basicamente, o problema do Fiber to the Home é simples. Aquilo custa muita massa. E pronto. E, portanto, qual é a maneira de nós conseguirmos, de alguma forma, mitigar este problema, que é o impacto financeiro que tem fazer um deployment que custa milhões de euros? E qual é a maneira de mitigar isto? No fundo é dizer assim, ok, então vou arranjar aqui uma maneira de que cada cliente não represente uma fibra, mas que eu possa ter uma fibra que sai do Central Office, não é? Do sítio onde está, nas minhas instalações, e que essa fibra se vá dividindo até chegar ao cliente. Portanto, isso significa que eu não tenho que ter uma fibra para cada cliente que eu quero servir, mas tenho uma fibra, neste caso, para cada 64 clientes que quero servir. E depois compete aos equipamentos ativos que estão nas pontas, que é uma parcela do custo pequena. Portanto, estamos a falar de uma coisa que custa à ordem dos 10% do total do investimento, 10 a 15% do total do investimento. Estes equipamentos ativos que estão nas duas pontas, um em casa do cliente, o outro no Central Office, este equipamento é que têm que se entender entre si e têm que fazer com que cada um fale à sua vez e, portanto, como diz o ditado, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Não é? E, portanto, isto permite gerir esta rede passiva, e por isso é que se chama PON, não é? Passive Optical Network, gerir esta rede passiva com os equipamentos ativos que estão na ponta, sem mexer na infraestrutura, que é o que custa muito dinheiro a fazer. Portanto, é instalado e depois não se mexe mais. No nosso caso, nós usamos um split de 2:4 no Central Office, depois 1:16 nas juntas que estão debaixo do chão, na rede exterior. E depois usamos formas de endereçar, quer o upstream, o downstream, em termos de comprimentos de onda e em termos de endereçamento das caixas terminais. Na rede vertical, o João referiu isso há bocado, nós instalamos a totalidade da rede vertical, preparamos a rede vertical de maneira que a ligação do cliente significa apenas estas ligações finais entre o cliente e o seu piso, ou entre o cliente e o piso de baixo. Onde está esta que nós designamos por floor box. Este aqui é um ponto também de ganho e nós temos, por exemplo, com a Portugal Telecom um acordo em que, neste caso, em 31 mil casas, nós fornecemos infraestrutura para que a Portugal Telecom possa utilizar, ou a Portugal Telecom fornece infraestrutura para que nós possamos utilizar e, portanto, o edifício só tem uma cabelagem de fibra, em vez de ter várias cabelagens de fibra, que não faz sentido em termos de investimento. Não é? E, portanto, este, digamos assim, é o enquadramento em termos tecnológicos que deu origem ao deployment de Vodafone e que, no fundo, dá origem ao deployment de quase todos os operadores, Sonaicom, operadores estrangeiros e mesmo a própria Portugal Telecom. Bom, em termos de deployment, assim, em números muito rápidos, nós temos, a Vodafone cobre neste momento 470 mil casas, em Lisboa, na zona metropolitana de Lisboa e Porto. Iniciámos as atividades comerciais localizadas, precisamente porque não é uma cobertura nacional. Iniciámos as atividades em 2010. Sobre isso, eu queria só fazer uma pequena nota sobre a questão da cobertura. O João há bocado falou um bocadinho disso. Nós temos um bocadinho o hábito de falar em cobertura e falamos logo de cobertura nacional. É bom que a gente não se esqueça que a rede de cobre levou várias décadas a cobrir 90% da totalidade do território nacional. Portanto, estas coisas vão sempre com tempo. E vão sempre devagar. Enfim, gostávamos que fossem mais depressa, mas vão. Em termos de parâmetros técnicos, digamos assim, eu pus aqui um resumo. Nós, no fundo, temos 2.300 km de fibra instalados, 41 mil edifícios, 15 mil pontos de distribuição óptica, 4 mil underground joint boxes, portanto, são juntas de subterrâneo, e 500 mil fusões de fibras. Portanto, isto dá uma dimensão da quantidade de trabalho associada à rede exterior. Nós temos um bocadinho a ideia de, quando se fala em GPON, pensamos nos equipamentos que estão nos terminais, desculpem, e depois esquecemos um bocadinho da rede exterior, e a rede exterior é uma parte de grande investimento e de muito trabalho. Bom, em termos internacionais, como é que as coisas do FTTH estão? Estes são os últimos indicadores que foram apresentados pelo FTTH Council em Munique, em fevereiro. São apenas os grandes números, não é? Existem outros projetos mais pequenos, de menor dimensão, ao longo do planeta, mas em grandes números nós temos 75 milhões de assinantes,
E destes 75 milhões de clientes, preocupa-me uma coisa, que 54 milhões estão na Ásia. E depois 9,7 milhões estão nos Estados Unidos. Ou seja, a Europa claramente aqui tem muita coisa para fazer. E acho que nós estamos relativamente bem em Portugal. Eu tenho um gráfico mais à frente que dá para perceber isso, mas a nível europeu acho que nós, mesmo nós, Portugal, podemos ser, de alguma forma, um motor para os outros países. No fundo é isso que nós, Vodafone de Portugal, estamos a tentar fazer dentro do grupo Vodafone. Em termos de penetração, o João já mostrou isto, portanto não me vou alongar aqui, só dizer que, apesar de tudo, Portugal, em termos de penetração, nós estamos em 18º. Existem alguns países europeus para cima, mas infelizmente as grandes barras lá em cima são a Coreia do Sul, os Emirados Árabes Unidos, o Japão, Hong Kong, Taiwan, e depois é que começam a vir os países europeus, a Ucrânia, a Noruega e para fora. Portanto, este é relevante neste sentido, que eu acho que nós, a nível da Europa, temos muita coisa para fazer ainda e estamos um bocadinho atrasados, mesmo em termos do objetivo estratégico de 2020, que eu penso que está um bocadinho comprometido com esta questão também da crise e da austeridade. Em termos de crescimento, mesmo assim, temos um crescimento que não é linear, portanto é um crescimento exponencial, embora baixo, mas exponencial, e, portanto, as previsões é em 2016 temos qualquer coisa como 32 milhões de casas cobertas com FTTH a nível da Europa. Em termos da distribuição, se vocês repararem, estes quadrados, no fundo, são os pontos nos quais se acredita que um determinado país atinja os 20% de penetração. E, portanto, nós vemos que a média da União Europeia é 2020. Alguns países da Europa, e aqui Portugal, penso que é um dos primeiros em termos de penetração. Alguns países da Europa estão razoavelmente bem, outros nem por isso. Principalmente os grandes, não é? Há muitos países grandes que não estão muito bem e, portanto, estão a fazer algum esforço para recuperar este tempo perdido. Em contrapartida, na Ásia e nos Estados Unidos, penso que as coisas estão um bocadinho mais bem encaminhadas, nomeadamente na Ásia, que eles apostaram fortíssimo no FTTH e, portanto, FTTH e FTTB, desculpem aqui a ressalva, portanto, estão um bocadinho mais avançados que nós, não é? E este é, no fundo, o enquadramento do processo de Fiber to the Home, da forma como estamos. Em Portugal, eu coloquei aqui o gráfico que, no fundo, traduz a evolução dos acessos à ADSL e que, claramente, o que mostra é que, em termos de evolução nos últimos 2 a 3 anos, temos uma evolução decrescente no ADSL, o que quer dizer que só há uma maneira. Ou as pessoas estariam simplesmente a deixar de ter internet, o que não pode ser, ou então há aqui uma clara transferência entre ADSL e FTTH. Isto porquê? Porque é que eu coloquei este gráfico? Porque eu penso que isto significa uma coisa, antes de mais, é que há uma valorização muito forte da capacidade de ter infraestrutura de banda larga de alta velocidade. Não é? Senão, caso contrário, não havia um interesse claro. Quer dizer, não há nenhuma outra justificação que não seja por isso. Isto faz a ponte com a questão seguinte, que é a questão dos conteúdos. E, portanto, ainda a questão dos conteúdos e da sua evolução, eu coloquei aqui alguns slides, no fundo, para partilhar convosco o que é que eu acho que pode ser, ou que muito provavelmente será, a evolução dos conteúdos. Em Portugal e não só, mas Portugal vai seguir um bocadinho a tendência. E há aqui 2 grandes pontos. Primeiro, na zona, digamos assim, na zona de consumo, em casa do cliente. Em casa do cliente, eu penso que há 4 grandes drivers. A parte do social networking é mais ou menos óbvia, não é? Portanto, temos os YouTubes, os Facebooks, os Flickrs, por aí fora. Portanto, aí é mais ou menos óbvio. Isto é, as pessoas vão consumir conteúdos cada vez de maior resolução. Conteúdos de cada vez maior resolução significa imagem. E esses conteúdos significam, por inerência, maior largura de banda. Quanto mais pessoas os tiverem, mais largura de banda vai haver, não só pelo serviço, mas pela quantidade de pessoas que acedem a eles. Portanto, este é um driver claro, com uma pequena nuance que agora começa a acontecer, que é a questão das aplicações em cloud. Não é? Algumas das aplicações que já há operadores e há fornecedores de conteúdo a lançar, que no fundo fazem com que
nós necessitemos muito mais de ir buscar informação do que aquilo que necessitávamos até agora. Portanto, estando em cloud, eu vou precisar de um processo de largura de banda elevada que me permita obter rapidamente essa informação, que provavelmente fui eu que lá pus há uns tempos antes. Não é? Depois, o segundo ponto é a questão dos serviços públicos, portanto, a questão da medicina e da medicina remota. Há muitos projetos a serem executados nessa área da medicina remota, e a medicina remota, da forma como nós vemos, vai começar pela questão digamos assim, das pessoas mais idosas, e depois, aos poucos e poucos, vai se transformando também numa utility, digamos, de pessoas que não são idosas, que não precisam de cuidados regulares, mas que podem ter as suas consultas de medicina de forma remota. Qual é a questão? Para isso precisam de largura de banda e precisam de qualidade de imagem. Caso contrário, provavelmente o medicamento receitado é para a gripe e o indivíduo partiu o nariz. Portanto, as duas coisas não ligam. Depois, o terceiro driver vai ser as comunicações pessoais. Nós já andamos a falar há muito tempo na questão da videoconferência e por aí fora, mas eu penso que o grande problema da videoconferência residia na forma como as pessoas a utilizavam com um débito muito baixo, que é irritante. A pessoa está a falar com alguém que está do outro lado e a pessoa não mexe ou vê quadradinhos. Isso é um detrator, não é? Faz com que as pessoas digam, está bem, é melhor, mas é fazermos a reunião, eu tenho que me deslocar aí, está bem, mas é mais fácil assim do que estar a ver uma pessoa aos bocadinhos. Não é? Portanto, com o advento da largura de banda, isso vai se simplificar. E, portanto, esses serviços, pela sua disseminação, também se vão tornar um peso sobre a rede, e, portanto, a rede tem que ter a capacidade de suportar essa largura de banda e esses serviços. Por último, eu acho que o grande driver vai ser a questão do home networking e do home entertainment, que tem muito a ver com esta questão do HD, do 3D, dos serviços que já estão a ser lançados, e já há várias empresas a lançar-se nesse sentido, do video on demand baseado no próprio televisor, não é? No próprio televisor que tem acesso à internet. Quanto mais devices nós tivermos com acesso à internet, mais necessidade de largura de banda vamos ter. Portanto, eu acho que estes, digamos, são os 4 grandes drivers em termos do consumo. Em termos do empresarial, os 4 drivers vão ser, em primeiro lugar, a colaboração e o teleworking. Aqui há uns tempos tínhamos um bocadinho a ideia que o teleworking significava o indivíduo que trabalhava em casa o tempo todo. E o que nós estamos a ver é que, de facto, isso não funciona, porque as pessoas ainda precisam de ver outras pessoas, não é? E de estar com elas, mas há aqui uma componente de teleworking que tem sido crescente, que é as pessoas que trabalham uma parte do tempo em casa e que têm a liberdade de, apesar de não estarem na empresa, continuarem a fazer o seu trabalho. E, portanto, não é alguém que está sempre em casa, mas é alguém que frequentemente está em casa e que, estando em casa, quer fazer o trabalho que tem que fazer. E, portanto, isso implica que ele tem que ter um acesso rápido aos files, aos fecheiros partilhados na rede da sua empresa, tem que ter acesso às aplicações que estão na empresa e que cada vez consomem mais largura de banda, aplicações tipo SAP, tipo aplicações de logística. Todas elas são aplicações que já mexem muito com a imagem e, portanto, têm larguras de bandas elevadas. O segundo ponto é o cloud computing. Portanto, cada vez mais temos serviços em termos da nuvem e, portanto, quanto mais serviços na nuvem. E o que estamos a ver é que, mesmo em termos de empresas, há muitas empresas de pequena dimensão, principalmente empresas de pequena dimensão, que têm necessidade deste tipo de serviços porque assim aliviam os seus custos e, portanto, não têm que ter os seus servidores, não têm que ter tudo o que uma empresa grande tem e que, no fundo, divide esses custos e uma empresa pequena não pode dividir. E nós, em Portugal, temos muito este tecido empresarial baseado em empresas de pequena dimensão ou de microdimensão até. Depois, o Network Office, no fundo, é a designação que eu arranjei aqui para explicar esta questão de que, se as aplicações cada vez consomem mais largura de banda internamente à empresa, mais cedo ou mais tarde isso vai extravasar da empresa para os seus fornecedores ou da empresa para os seus clientes. E isto toca um bocadinho também na questão do quarto ponto, que é do e-commerce. Portanto, cada vez mais as empresas têm necessidade não só de disponibilizar um site onde o cliente vai e compra, mas de disponibilizar um site onde consiga ver o objeto, onde consiga ver o bem que quer comprar, onde consiga ter uma explicação em vídeo de qual é o serviço que vai contratar, por aí fora. E, portanto, este também vai ser um driver importante.
Desculpa. Só em termos de vídeo, aquilo que ao bocado falámos da evolução do home networking e do vídeo do HD, este estudo que eu coloquei aqui da McKinsey é um bocado antigo. Este é um estudo de 2010, mas que se mantém atual neste sentido. Vai haver um crescimento e vai haver uma evolução clara daquilo que é standard television, não é? Para uma televisão que seja HD e que seja HD 3D. O que é que sucede? A maior parte dos conteúdos já estão a ser gravados hoje em dia em HD. A maior parte dos canais de televisão já gravam em HD. A questão é depois disponibilizá-los, não é? Disponibilizá-los aqui ainda é um processo relativamente caro e que está a ser conduzido quer pelas empresas de conteúdos, quer pelos operadores de forma mais ou menos cautelosa. Mas é um crescimento que é inevitável, não é? É um crescimento inexorável e, portanto, nós facilmente, daqui se calhar a uns 5 anos, 6 anos, começamos a ver, vamos ter a necessidade de transportar coisas que por cliente, por um determinado stream por cliente, vão consumir 30, 50 ou 100 megabits. E, portanto, isto implica só há uma forma, não é? É ter no cliente a capacidade de suportar esse débito. Portanto, isto para dizer que, mesmo em termos de conteúdos, de vídeo, nós vamos manter uma evolução clara neste âmbito. Este, digamos assim, é a parte mais, eu diria, futurista da coisa. Que é, nós falamos muito na questão da digital home, não é? E eu coloquei aqui, no fundo, as coisas todas que se dizem que podem ocorrer num digital home. Desde aquilo que é óbvio, a câmara, o transporte de conteúdos de vídeo, de áudio e afins, a segurança, os sensores na casa. Portanto, tudo isto, se vocês repararem, uma grande parte destas aplicações não são aplicações que necessitem de uma grande largura de banda. Se têm um problema, vão ser muitas. E, portanto, eu tenho aqui 2 drivers. Um driver de televisão e afins que vai consumir por passos, mas vai consumir muito em termos de vídeo, em termos de largura de banda, desculpem. E depois tenho uma série de aplicações que não consomem muita largura de banda, mas vão ser muitas. E aos poucos e poucos, na casa, vamos começando a ter cada vez mais automatismos. Isto é um processo que vai ser relativamente lento, porque isto mexe com uma coisa pouco móvel, que é a casa. Não é? A casa não mexe, não é possível facilmente mexer nas paredes. Portanto, é uma coisa que é uma evolução lenta, mas que é uma evolução que se tem verificado também que está a acontecer. Ou seja, as novas casas, se vocês forem ali à zona da Expo, as casas, muitas delas já têm muito automatismo implementado. As janelas, os stores, o ar-condicionado, em alguns casos, em algumas delas já têm o próprio interface preparado para poder aceder via net ao controlo remoto da casa. Para além da questão, obviamente, da segurança, não é? Que é um tema sempre que é relevante para toda a gente e que toda a gente quer poder, de alguma forma, aceder aos itens de segurança de sua casa, às imagens, aos sensores, aos alarmes, por aí fora. Portanto, é um crescimento lento mas é inexorável, penso eu. Esta questão do home entertainment, isto é uma história longa, não é? Há muitos anos que nós andamos a falar nesta questão. Porquê é que eu agora acho que vai ser diferente? Porque muitas das coisas que nós tínhamos relacionadas com o home entertainment estavam limitadas ao facto de terem que ser feitas localmente. Não é? E agora, com o advento destas tecnologias de acesso, nomeadamente do FTTH, ou principalmente do FTTH, deixa de haver essa limitação. Portanto, a limitação deixa de ser uma limitação de velocidade no acesso, passa a ser uma limitação de, ok, vamos lá tornar isto cost effective. Não é? Vamos lá fazer com que este custo possa ser aceitável e suportável pelos clientes na sua generalidade. E, portanto, este em relação ao primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria partilhar convosco é, mesmo os próprios equipamentos de Smart TV, os fabricantes de Smart TV já estão a ser abordados por empresas de dimensão até um bocadinho menor, que fazem, por exemplo, softwares e que disponibilizam de forma gratuita esses softwares para que os fornecedores, tipo Samsung, coloquem essas rotinas nos seus televisores, que têm acesso à internet, rotinas essas que possam ser desencadeadas por uma ligação remota desta empresa, que no fundo o que faz é fornece conteúdos.
E, portanto, o cliente liga o televisor tem acesso à internet e esta empresa fornece ao cliente acesso a conteúdos, seja de vídeo on demand, de imagens do YouTube. Portanto, esta própria empresa é que fornece ao cliente os conteúdos. Mas esses conteúdos têm que ser desencadeados ou arrancados a partir de rotinas que já vêm dentro do próprio televisor. Portanto, já há várias empresas a fazer isto. A Samsung tem um programa até de aceitação de fornecedores que lhe forneçam estas rotinas, valida as rotinas, coloca-as dentro do televisor e, portanto, há aqui também, pelo facto de haver largura de banda, há um conjunto de aplicações que surgem que antes não poderiam estar. E é isso que eu quero dizer aqui com o Direct-to-TV Service, no fundo, não é? Só para dar aqui a perspectiva de que, em termos de difusão, isto de facto está a caminhar neste sentido, é se nós olharmos para o mercado, o que era o mercado de DVD, que está a cair claramente, isso é sabido, mas o que é curioso é que há aqui um transporte daquilo que o DVD está a perder, não está a ser ganho pelo Blu-ray. Em parte sim, mas não na totalidade. Há uma parte que está claramente a ser ganho por aquilo que é os mobile video, internet video, por aí fora. Não é? Ou seja, pelo facto de existir largura de banda disponível, há aqui uma mudança no próprio mercado que existia de conteúdos em plataforma física, em DVD. Não é? E, portanto, isto também, por sua vez, também vai causar uma necessidade crescente nas infraestruturas de fibra óptica, nomeadamente FTTH. E depois, aqui uma ideia um bocadinho genérica de como é que depois cada ISP, portanto, cada fornecedor, cada Internet Service Provider, não é, se pode encaixar aqui. Nós designámos aqui 4 títulos, digamos assim, o Traditional ISP, Content Aware, Content Differentiated, Content Integrated. No fundo, o ISP de conteúdo integrado é aquele que consegue cobrir as fases todas do negócio, de conteúdos. E depois existem aqui vários tipos de ISPs na forma como se podem posicionar. A forma como estes ISPs se posicionam vai deixar, no fundo, aqui esta parcela branca, que é, no fundo, a parcela que pode ser ocupada pelos operadores ou por outros agentes de mercado que surjam, não é? Mas vai haver esta amálgama de situações. Eu não acredito que vá haver uma situação única em que dizer, bom, ok, isto agora é tudo Google ou isto agora é tudo Apple. Não vai ser assim, não é? De alguma forma há de ter que haver aqui um encontro entre ambas as partes. Em termos de incremento de largura de banda, e citando aqui um bocadinho a lei de Nielsen, que é conhecida por todos, portanto, nós temos um crescimento médio da velocidade consumida de 50% por cada ano. Isto tem sido, de facto, uma situação verificada, tem sido isto que tem ocorrido, e, portanto, é um bocadinho como uma onda de maré, quer dizer, não vale a pena lutar contra isso. Nós vamos sempre continuar a crescer a largura de banda que os clientes necessitam e em termos de largura de banda média. Portanto, já não estou a falar de largura de banda que é contratada pelo cliente, porque aí tem steps, não é? O cliente passa de 50 megas para 100 megas, ou passa de 24 megas para 50 megas. Mas isto aqui é a largura de banda de facto consumida. E, portanto, ela tem tido um crescimento constante. O que quer dizer que é óbvio que, em termos de conteúdos, os conteúdos estão a surgir e estão a consumir a largura de banda necessária. O que temos visto, e o que é curioso, é que tem havido alguns estudos, e eu citei aqui o resultado de um deles, o último, penso que estes valores até são do estudo que foi elaborado pela Ericsson recentemente, mas há mais, que diz que, olhando para muitos fatores, há aqui uma correlação muito clara entre penetração de redes de banda larga e crescimento do PIB. E o que temos visto é, em média, por cada 10% de penetração de largura de serviços de banda larga, os países têm, em média, 1% de crescimento do PIB. Isto porquê? Não é que a largura da banda tenha um impacto direto na bolsa ou uma coisa deste género, mas o facto de ter mais largura de banda cria serviços. Cria aptidão para serviços e cria empresas que desenvolvem serviços e, portanto, isso faz criar o PIB. Nunca houve, assim, um estudo muito sério até há relativamente pouco tempo. Agora que temos exemplos concretos e temos uma penetração de fibra razoável,
estes estudos começam a apontar muito, muito para este valor, não é? Cerca de 1% do PIB por cada 10% de penetração de banda larga. Portanto, qual é o impacto, digamos, da largura de banda, do crescimento da largura de banda e dos conteúdos que motivam o crescimento da largura de banda? Eu pus aqui um desenho que é esquemático, isto não tem valores associados, mas o que é que eu quero dizer com isto? O crescimento da largura de banda, o que nós temos visto é que tem três tipos de impacto. Tem um primeiro impacto que é óbvio, que é eu aumento a largura de banda, o cliente tem mais banda. Portanto, tem mais banda, consome mais vídeos do YouTube, consome mais vídeos retirados do Flickr, consome o que for. Esse é um impacto direto. Depois há um impacto indireto, que é, se eu tenho mais largura de banda, a sociedade tem a tendência de se reajustar, porque, ok, então vamos aproveitar. E se vamos aproveitar, vamos desenvolver aplicações que utilizem esta largura de banda. Este é, digamos assim, o impacto indireto. Se vocês virem aqui no eixo de X, no fundo é a dimensão do impacto, não é? E aqui o tempo. Portanto, tem um impacto indireto que tem um impacto, digamos assim, menor, mas que se espraia por mais tempo. E depois tem outro que tem um impacto ainda menor, mas que se espraia ainda por mais tempo, que é o facto de existirem estas aplicações, o facto de existir a largura da banda que permite estas aplicações, vai levar a que haja também outro tipo de fenómenos de criatividade associadas a isso. Um bom exemplo disso, vocês já devem ter ouvido várias vezes isto, mas um bom exemplo é o Facebook, não é? Era impossível, ou o YouTube, era impossível um serviço do Facebook ou do YouTube nas redes de dial-up como nós tínhamos, com modems a 56 kilobits. Portanto, não é possível. Não funcionava. Não é? Portanto, há aqui um impacto direto. Não é? Isto é, se eu não tiver largura de banda, há serviços que não aparecem. Tendo largura de banda, há serviços que posteriormente vão aparecer. E neste caso, o Facebook e o YouTube são bons exemplos disso. E a questão que se coloca aqui, como digamos assim, isto é a parte final deste troço de relação entre o operador e o fornecedor de conteúdos, é um bocadinho como é que nós conseguimos fazer a ponte entre estes dois mundos que até aqui estavam separados à nascença pelo facto de não haver nada que os juntasse. Portanto, a televisão era produzida pelos canais de televisão, era off-air, chegava ao cliente, o cliente via, ponto final. A partir do momento em que nós começamos a ter aqui um pipe entre o cliente e o produtor de conteúdos que permita este intercâmbio e deixa de ser off-air, então há aqui um rebalanceamento de forças no mercado que tem que ser feito. E isto é uma grande luta que dura já há uns anos, nesta década em que estamos. Portanto, é fazer conjugar isto. O grande desafio neste momento é conjugarmos estas duas coisas. O mundo dos operadores, que tem basicamente três grandes ativos, que é o facto de controlar a qualidade de serviço. Quem controla a qualidade de serviço na minha rede sou eu, não é a Apple, nem a Google. Não é? É o processo de billing, isto é, eu já tenho uma relação com o meu cliente, eu sei quem é, eu envio-lhe uma fatura todos os meses, e eu sei o comportamento deste cliente, onde é que ele está, o que é que ele faz, quem ele é, o que é que ele prefere, se ele me quiser dizer, mas por hábito sim, não é? Porque ele escolhe os serviços que eu forneço. Portanto, isto é os ativos do mundo dos operadores. Os ativos do mundo dos content providers, enfim, e aqui content providers pode ser um chavão assim muito grande, dá para muita coisa, mas aqueles que detêm os conteúdos e que ganham dinheiro com os conteúdos, basicamente é isto que eu quero dizer, têm três grandes assets. Primeiro, o grande ativo que eles têm é os conteúdos propriamente ditos, que têm um valor enorme. Não é? O João há um bocado referiu isso, nós temos um dos problemas que os operadores têm é o valor de dinheiro que temos que pagar aos que produzem conteúdos. E, portanto, este é um ativo muito valioso. O segundo geralmente são empresas com uma capacidade de inovação ou de alteração da informação muito grande. Porquê? Porque são empresas centralizadas. Não têm que distribuir isto por todos os sítios da sua rede, por todos os pontos de terminação da sua rede, por aí fora. Portanto, têm esta capacidade. Por isso é que temos Facebooks, Apples, Flickrs, YouTube, por aí fora. E depois, por último, tem a economia de escala. Ou seja, um conteúdo que é produzido pela RTP é fornecido a qualquer dos operadores, independentemente de quanto é que custou. Independentemente da quantidade de gente que vai ver aquilo. O conteúdo é o conteúdo. Eu posso ganhar mais ou menos dinheiro se fizer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas ou a menos pessoas. E, portanto, tem uma economia de escala
que os operadores não conseguem ter. E, portanto, a grande batalha aqui tem sido esta. Como é que nós conseguimos arranjar aqui uma forma de não andarmos à guerra uns com os outros, no sentido dos fornecedores de conteúdos precisarem destas features, não é? Conhecimento do cliente, garantia de qualidade de serviço por aí fora, e, ao mesmo tempo, os operadores não serem apenas o que nós chamamos um dumb pipe, não é? Quer dizer, um tubo burro, não é? Um tubo que basicamente transporta os bits que me entregam ao cliente. Pronto. E que, obviamente, quebra valor. E nenhum operador quer isto. Portanto, esta tem sido a grande guerra. Em alguns casos já há algumas aproximações, nomeadamente da Sony, da Disney, de alguns fornecedores de conteúdos mais pequenos aos operadores e vice-versa, no sentido de encontrar aqui um entendimento comum, não é? Entre ambos. Mas não é fácil. Não é um processo fácil. Ok. Por último, o último ponto tem a ver com, ok, sim senhora, nós estamos a instalar uma rede FTTH, como é que isto vai evoluir? Os conteúdos, já vimos, são centralizados. E, portanto, se eu produzo conteúdos, enfim, posso mudar o meu conteúdo em qualquer altura, posso fazer novos conteúdos, posso alterar a forma como esse conteúdo é produzido, que não tenho que me preocupar com a rede que depois entrega aquilo aos clientes. Do ponto de vista do operador, há aqui uma preocupação, que é aquilo que eu vou pôr debaixo do chão e que não consigo mexer e que é o responsável por 85% do meu investimento, tem que suportar isto tudo, tem que suportar todas estas alterações. E, portanto, eu pus aqui um slide para explicar um bocadinho como é que a rede FTTH pode evoluir de uma forma genérica. Portanto, nós atualmente estamos aqui. Temos uma rede FTTH GPON, que tem uma capacidade, basicamente, de 2 gigas no sentido descendente, 1 giga no sentido ascendente, para 64 clientes, no máximo. Não é? Mas que depois há aqui, obviamente, ganhos estatísticos, porque as pessoas não estão todas a transmitir, não estão todas a ver ao mesmo tempo. Pronto. Há aqui um ganho que me permite vender serviços da ordem dos 200 megabits, 300 megabits. Muito bem, e quando eu tiver na mesma casa vários conteúdos HD a 3D, cada um deles a consumir 100 megabits, isto não vai ser suficiente. Então qual é a maneira, que crescimentos possíveis é que nós temos? Basicamente temos 3, em termos tecnológicos. O primeiro é passarmos para 10GPON. 10GPON é uma tecnologia que me permite utilizar exatamente a mesma infraestrutura, mudando os equipamentos ativos que estão nas pontas. E, portanto, isto representa um incremento de largura de banda da ordem das 4 vezes por cada cliente. Portanto, isto é um buffer, né, de crescimento. A outra hipótese adicional é dizer assim, ok, então eu vou agarrar na minha rede, vou alterar alguma coisa na minha rede PON, de maneira que eu não divida por 64, mas divida por menos. Esta é outra estratégia. Isto é um crescimento que nos dá um adicional de 4 vezes acima. Portanto, a largura de banda 4 vezes acima. Já vamos ver depois o detalhe mais à frente. Por último, temos uma tecnologia que está ainda muito no início, mas que nós designamos por WDM-PON, e que basicamente consiste em quê? Consiste em deixar a infraestrutura PON como ela está, em termos passivos, mudar os equipamentos de maneira a que cada cliente seja endereçado, não por cada um à sua vez, mas por comprimento de onda. E, portanto, se eu entregar um comprimento de onda a cada cliente, isso significa que eu tenho uma largura de banda quase infinita, porque cada comprimento de onda permite uma transmissão elevadíssima de dados por si próprio, e depois cada cliente tem o seu comprimento de onda. E, portanto, isso permite-me, por isso que eu não pus aqui quantas vezes, isso permite-me dar larguras de banda que são muito elevadas e que vão ficar limitadas aí mais pelo equipamento, a eletrónica do equipamento ativo, do que propriamente pela infraestrutura. E, mais uma vez, estamos a falar de mexer em 15% do investimento e não mudar a rede. O primeiro passo, mudar para GPON, o que é que isto significa? Significa que naqueles, se virem o esquemático que eu mostrei no início, portanto, nada disto é alterado, os equipamentos, os dispositivos passivos, os cabos de fibra óptica não são alterados. Alteramos isso sim, o OLT, que é este equipamento ativo que está no Central Office, e obviamente o ONT, que é, digamos assim, o modem óptico que está em casa do cliente. Isto não implica que todos os clientes tenham que ser alterados, apenas aqueles que de facto necessitariam desta largura de banda ou deste upgrade de largura de banda é que têm que ter o seu equipamento alterado. Porque em termos de comprimentos de onda, o 10GPON e o GPON
não são coincidentes. A outra hipótese era o que eu chamei há bocado PON split, que no fundo quer dizer o quê? Este splitter que está instalado na Central Office, e basicamente o splitter é simples, recebe uma fibra, saem 4 fibras, e a potência, o sinal que tem à entrada é dividido por 4 sinais, obviamente com no mínimo 6 dB de atenuação na saída. Eu perco na atenuação, portanto, ganho atenuação, ou ganho sinal, retirando 2 para 4, perco, obviamente, tenho que fazer investimento nos equipamentos ativos que estão no Central Office. Mas é um investimento razoável, atendendo a que isto significa o quê? Que eu passo de 1 para 64 de divisão, portanto, deixo de ter uma fibra para 64 fibras e passo a ter uma fibra para 16 fibras, ou 16 clientes lá pendurados. Pronto, isto permite também um crescimento de largura de banda. A parte do WDM-PON, no fundo, é o mesmo que o XG-PON, mas alterando os equipamentos ativos e fazendo com que estes equipamentos deixem de funcionar por endereçamento temporal e passem a funcionar por comprimentos de onda distintos. Qual é que é o problema? O conceito é mais ou menos simples, a execução é complicada no sentido em que o equipamento que é colocado em casa do cliente tem que ser o mais burro possível, para ser o mais barato possível. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que este equipamento que é colocado na casa do cliente tem que ter a capacidade de reconhecer, ok, em que comprimento de onda é que eu me vou encaixar. Eu não posso, provisionando 130 ou 150 clientes por dia, ter alguém que vai dizer, ok, então o modo amótico para o cliente A tem a comprimento de onda de 1310.25, é impossível, isto do ponto de vista logístico é impossível de gerir. Portanto, a dificuldade técnica aqui é fazer com que o equipamento que está em casa do cliente reconheça qual é o comprimento de onda em que tem que se encaixar, qual é o seu comprimento de onda. Portanto, isto basicamente é feito com lasers tunable de alguma maneira, portanto, ajustáveis de alguma forma. Isto, no fundo, são, digamos assim, as possibilidades de crescimento que nos dão a segurança para dizer, ok, os conteúdos dos próximos 20 anos estão assegurados com a infraestrutura básica que é instalada. E, portanto, é possível sustentar este crescimento de conteúdos. Bem, no fundo, isto cobre mais ou menos os pontos que eu penso que respondem ao desafio que me colocaram. Ok, muito obrigado. Portanto, vamos ter agora um período para questões. Portanto, gostaria que fossem colocadas questões ou interrogações sobre as duas apresentações. Alguma questão? Por que você se concentra mais na largura da banda? Já agora pode indicar a quem é que se destina a questão, está bem? Ok, tudo bem. Por que se concentra mais na largura da banda e não nas latências? Eu não ouvi, se calhar tenho que virar o micro mais. Por que se concentra mais na largura da banda e não nas latências? Vamos lá ver, do nosso ponto de vista, havia um dos slides em que eu punha essa questão. Eu esqueci-me de referir. A latência está um bocadinho relacionada com a largura da banda. O que nós vimos é as latências que tínhamos nas redes ADSL são latências da ordem dos 20 e tal milissegundos, não é? Mais ou menos. As latências que temos nas redes de fibra óptica são da ordem dos 7 milissegundos. Isto tem a ver com duas questões. Obviamente tem a ver com a latência da transmissão, não é? Que é inferior. Mas tem a ver também com a largura de banda. Eu, quanto mais largura de banda tenho, menos latência vou ver. Tenho aqui uma contribuição negativa da largura de banda que diminui a latência, tenho uma contribuição que aumenta a latência, que é o facto de haver lá eletrónica no meio. Mas na conjugação de fatores, regra geral, quando eu aumento a largura de banda, diminui a latência. João, tens alguma coisa? Sim, basicamente é isso. Há um fenómeno que é quando queremos injetar bits no meio, há um fenómeno que chama-se serialização, e quando enviamos um bit de um ponto ao outro da fibra, eles não vão uns em cima dos outros.
vai primeiro um e depois vai o outro, não é? E vão em série. E quanto mais largura de banda tens, mais curto tem de ser o tempo de bit. Isso diminui a latência final e estas tecnologias, pelo facto de estares a transmitir na ordem dos 100 megabits, 1 gigabit, etc., quanto maior é a velocidade, menor é a latência. E, consequentemente, foi aquilo que eu referi na minha apresentação, há uma série de serviços que poderão ser possíveis em cima da rede de fibra, ou diria, eventualmente, talvez o que seja comparável, seja não a geração de LTE que vai sair agora, mas sim talvez a geração de LTE daqui a 2, 3 anos, quando estiver LTE de 1 GB, por exemplo, é que imagino que a latência seja semelhante à da fibra. Para termos uma ideia da comparação de latências, 3G na ordem dos 300 milissegundos, HSTPA na ordem dos 80 milissegundos, LTE será, ADSL 20 milissegundos, LTE será algures entre 16 milissegundos, e fibra conseguimos facilmente ter 2 milissegundos médio. E que aplicações é que precisam desta questão da latência? Para além do gaming que eu falei, as aplicações de telemedicina são extremamente importantes. Podemos chegar ao caso de fazer medicina remota, operações remotas, e a partir do momento em que existe latência e, enfim, o bisturi vira para a esquerda e vira para a direita, lá se vai uma veia que não devia ir. E as aplicações financeiras, não é? E as aplicações financeiras. Exatamente, e as aplicações financeiras. Mas eu penso que para as aplicações financeiras, hoje em dia, a latência que temos já é suficiente. Porque, enfim, a não ser que cheguemos ao ponto dos jogos aqueles do não, eu vendi primeiro. Exato. Mas pronto, a latência é extremamente importante. Mais questões? Para trás. O pessoal de redes de telecomunicações já tem questões? Hã? Não tem questões? Bom, se não há questões, podemos fazer nós questões a eles. Mas as telecomunicações não têm questões, porque são os mais inteligentes. Exato. Eu gostava de colocar uma questão para o engenheiro Morta. Gostava de saber qual é a melhor alternativa. Se é ter uma infraestrutura ou se é alugar uma infraestrutura. Porque há bocadinho estava a falar na infraestrutura da PT, salvo erro, que tinham um acordo que alugavam. Eu gostava de saber se... Espero não estar a misturar as coisas. Sim. E gostava de saber qual é a melhor alternativa. Se realmente é melhor ter uma infraestrutura da empresa ou alugada. Bem, uma coisa é o que é melhor, outra coisa é o que se pode ter. E é sempre uma relação de custo-benefício. E, obviamente, que o melhor é ter a infraestrutura. Agora, é tudo uma questão de custo. É melhor ter a infraestrutura porque, como eu referi na questão da integração vertical, se também somos donos da infraestrutura, ganhamos vantagem competitiva, porque ficamos com um asset, um ativo. Ficamos com um ativo que podemos rentabilizar, não só para nós, mas também para alugar para outros. Portanto, obviamente que o melhor é sermos donos da infraestrutura. Agora, a questão é, podemos sê-lo a que custo? E em Portugal deu-se o cenário, ou conjugou-se o facto de podermos ter acesso às condutas da Portugal Telecom para podermos passar fibra. Isso não acontece noutros países. Ou melhor, na maior parte dos países isso não é assim tão simples, porque não existe uma oferta pública.
E isso tem condicionado o FTTH, enfim, nesses países, porque faz com que os operadores, na maior parte das situações, tenham realmente de passar a fibra ou criar a infraestrutura de forma integral. E portanto, é melhor, mas se pudermos ter, sim, se conseguirmos reutilizar a um benefício igual por um custo menor, será esse o caso. Não sei se foi claro, não sei se o Álvaro quer acrescentar. Olha, eu diria que depende do que é que se chama infraestrutura, sabes? A questão é, às vezes com infraestrutura nós pomos lá, é um balde muito grande e pomos lá tudo dentro. Se estamos a falar de infraestrutura física, eu não me choca nada. Nós, por exemplo, no nosso caso, 97% dos nossos casos de fibra óptica passam em condutas APT. Portanto, utilizar condutas de outro operador não me choca nada. Aquilo é um tubo, não dá, qual é o valor acrescentado? Nenhum, não é? Portanto, acho que devíamos ser, e acho que aí foi a parte onde o Estado português, digamos assim, falhou, foi em não ter promovido isto. Que é, nós devemos utilizar a infraestrutura uns dos outros. Deve ser obrigatório. Mais ainda a PT, porque muitas das infraestruturas que lá foram instaladas ainda foi no tempo em que todos nós é que as pagávamos. Portanto, eu acho que utilizar a infraestrutura de outros, acho que devia ser mais do que isso, devia ser mandatório. Dizendo isso, não ponho na infraestrutura a questão dos equipamentos ativos, porque esses é o que fazem a diferenciação do serviço. E, portanto, esses aí eu penso que cada operador deve e tem que ter os seus. Aí é mais difícil encontrar um entendimento, e nós podemos falar disso, porque nós fizemos um acordo em que eu ligo-me aos equipamentos ativos ali do João e vice-versa. Mas não é assim uma coisa muito fácil, não é uma coisa fácil. E nem todos os operadores estão para aí virados, não é? E, portanto, dito isto, portanto, acho que temos que dividir a infraestrutura. Equipamentos ativos, não. Equipamentos passivos, portanto, tubagem, condutas e, eventualmente, cabos. Aí eu acho que sim. Acho que devíamos partilhar. Ok. Mais questões? Eu queria fazer uma pergunta ao engenheiro Álvaro Oliveira relativamente à GPON, que é o facto de estão a existir os tais conteúdos que apresentou e, portanto, a GPON vai deixar de ser... não vai conseguir suportar esses débitos. Mas a questão é quando é que isso vai acontecer. Ou seja, quando é que, aos olhos da Vodafone, será viável e economicamente viável e o público... Portanto, a Vodafone prevê que o público está mesmo a precisar de uma nova generation PON. Portanto, ou mesmo a WDM PON. E nessas duas, qual é que será a abordagem da Vodafone? Se é que já têm algo pensado sobre isso. Não sei se formulei bem a pergunta. Sim, muito bem. É isso. Vamos ver. A primeira parte da pergunta, quando é que vai ser necessário? Eu respondo quando tu me disseres os números do Euromilhões. Não, mas estou a brincar, mas é assim, o que é que acontece? Mesmo dentro da Vodafone, e aqui estou a dizer Vodafone Group, não é? Vodafone Internacional, nós andamos um bocadinho a discutir esta questão e não é claro, não há uma opinião consensual. Eu acho que para o tipo de crescimento de largura de banda e conteúdos que nós temos neste momento, não é algo que tenhamos que mexer nos equipamentos GPON, eu diria nos próximos 2, 3 anos. Não me parece. Porque os conteúdos também têm um grau elevado, como eu disse há um bocado, de ganho estatístico, não é? Há muitos conteúdos que não estão permanentemente na rede. Há um cliente a ver, há outro que não está a ver. Portanto, e nós temos aqui uma componente DC, digamos assim, na largura de banda, que é os canais de vídeo. E depois temos uma componente AC, que é altamente variável, que é a internet. Que é muito alta, ok? Portanto, facilmente nós passamos de coisas da ordem dos 50 megabits durante a noite para 700 megabits durante o dia. Portanto, é uma coisa volúvel, um bocadinho variável a internet, mas que tem uma vantagem, tem ganhos estatísticos, não é? E, portanto, eu diria que, na minha opinião, não estamos a falar de uma reformulação das redes GPONs para menos que 3 anos. 2, 3 anos no máximo.
A segunda parte da questão, Era qual é que era a abordagem na nova generation? Se estava Ah. apenas focando ao WM. nós Estava a pensar usar a WM. temos andado a discutir isso internamente, não há uma opinião clara. Eu penso que face aos timings GPON, enquanto a GPON se aguentar, eventualmente, provavelmente, a transição será para a WDM-PON, se conseguir que a tecnologia WDM-PON entre a tempo. Não é? O problema do WDM-PON não é o conceito, é eu conseguir fazer o attachment dos modems ópticos, dos ONTs, de forma automática e sem intervenção humana. Esse é que eu acho que vai ser a parte mais tricky do WDM-PON. Mais questões? Eu gostaria de só também dar a minha opinião sobre isto, que é uma opinião bastante pessoal sobre a questão do FTTH. Eu sinto que nós, Portugal, como nós estávamos a discutir há pouco, é um case study nas várias tecnologias de telecomunicações, seja na fixa, seja na móvel. Nós estamos agora, este ano, estamos a assistir a que os três grandes operadores, ou melhor, estávamos a esquecer de um, mas pelo menos há três operadores que vão lançar o LTE. E o LTE também vem trazer uma largura de banda razoável na banda larga móvel. E eu diria que isto vai resfriar um pouco aqui a necessidade de banda até aparecer realmente as killer applications para o FTTH. Até lá, digamos que o LTE vai ser como que um copo de água fria na panela que está a ferver, que vai arrefecer um pouco e, portanto, vamos assistir a que a necessidade da largura de banda da rede fixa vai... Imaginemos que talvez 2 anos ou 3 sem LTE, com LTE 4, 5, até realmente precisarmos de um salto. E na minha opinião, o salto deverá ser para XPON e não para WDM-PON, porque há uma pequena nuance relativamente à passagem por WDM-PON, que é as questões que o Álvaro referiu, mas também há uma que é, há um equipamento adicional que tem de ser adicionado na rede passiva, que é o AWG. E, portanto, há aqui mais um equipamento que é necessário colocar e fazer uma migração do cliente que está no GPON para o WDM-PON. É preciso passar a fibra de um splitter GPON para um splitter WDM-PON. E, portanto, não é propriamente só mudar os terminais. E o WDM-PON, enfim, será sem dúvida para power users, eu diria para ultra power users, ou seja, que querem mesmo ter 1 GB dedicado em casa. Portanto, aplicações residenciais neste momento e mesmo a um prazo de 4, 5 anos, a não ser que apareça realmente uma killer application que vocês poderão pensar nela, não é? Portanto, hoje comecem já a pensar no killer application, como é que podemos criar aqui sei lá, uma microempresa que tem uma app numa store qualquer que vai ser a killer application do fixo, não sei. Mas pronto, até lá não vejo assim essa necessidade a 2, 3 anos, mas sim, talvez 4, 5. Pode ser que a Google tenha alguma killer application, porque eles estão a montar. Mas não tem. Eles estão a montar no Arizona uma rede FTTH a 1 gigabit mas está a correr mal. Está a correr mal. Está a correr mal. Problema da Google, eu por acaso conheço uma pessoa que iria ser o CEO desse projeto, antes de ter contratado o atual CEO. Estive a falar recentemente com ele sobre isso e, pelo menos, a visão dele, que eu também concordo, é que, e a razão pela qual nos blogs, pelo menos aquilo que eu tenho lido, é que o projeto da Google não está a correr
muito bem, e não é de todo devido à tecnologia, no sentido de que, primeiro, eles ainda não têm exatamente essa killer application. A ideia do projeto era começar para desenvolver uma possível killer application, mas agora onde está a falhar o projeto é na implementação física. Porquê? Porque há muitas forças de bloqueio na passagem das fibras. E porque a ideia é que a Google chegou e disse: não, nós somos a Google, nós queremos montar o projeto, temos apoio, temos suporte financeiro próprio, temos visibilidade, as pessoas querem, isto é um projeto giro. No entanto, depois, quando vão falar com os county, não sei como é que é nos Estados Unidos, a City Hall, quando vão falar com a Câmara para passar, encontram forças de bloqueio, muitas vezes são económicas, não é? Ou seja, as várias partes interessadas, nomeadamente, por exemplo, as micro talvez nos Estados Unidos sejam médias empresas cá, não é? Mas as microempresas americanas que têm conhecimento de construção civil não foram chamadas à questão, pelo menos segundo dizem. E depois há essas forças de bloqueio, que é, enfim, todos os interesses económicos associados a uma Câmara. Não? Sim. Mais questões? Já agora, uma questão que eu julgo que é importante. Temos aqui 2 operadores de móveis. Vamos ter o LTE. O LTE vai colocar grandes exigências em termos de largura de banda no backhaul. Como é que o FTTH se pode usar nessa área? Ou se vocês estão a pensar em usar FTTH no backhaul do LTE, se não estão a pensar? Sim, no nosso caso, sim, embora não é uma preocupação imediata, por uma razão, que nós antes de termos FTTH, para ligarmos às centrais da ADSL, lançámos um projeto de implementação de fibra óptica e, portanto, nos sítios onde vamos começar por ter LTE, a esmagadora maioria das BTS, das base stations, já têm fibra óptica instalada, que são ligações ponta a ponta à rede core. E, portanto, aí o FTTH, em alguns casos, estamos a usar, mas é mais ou menos residual, uma vez que nessas BTS já existia fibra óptica. Fora de Lisboa e Porto, isso sim. Sim. Certo. No nosso caso é idêntico. Nós tivemos vários projetos de fibra, não fiber to the home ou to the building, mas fiber to the base station, nas zonas urbanas. E, portanto, temos fibra disponível para esses sites. Fora das regiões urbanas, estamos a planear ter algumas base stations ligadas usando a rede FTTH, nomeadamente usando a nossa parceria com a DS Telecom, em que vamos passar... Isso é no norte, o DS. No norte e no sul. Portanto, foi uma coisa que eu não referi, porque já estávamos mesmo em cima do tempo, era um dos slides que penso que referi, mas não foi com muito detalhe, que nós temos uma parceria com a Vodafone nas zonas urbanas, e temos uma parceria com um grupo do norte, que é o grupo DST, que tem uma empresa de telecomunicações, a DS Telecom, e essa parceria envolve usar a infraestrutura ativa e passiva da DS Telecom para os serviços ótimos, sejam os residenciais, sejam os de mobile backhauling, e, portanto, estamos a planear usar parte dessa rede para chegar às base stations fora das zonas urbanas. Ok. Muito obrigado. Mais questões? Já agora só uma pequena notícia. Na semana passada houve uma conferência nos Estados Unidos que se chama OFC, Optical Fiber Communications Conference, e foi reportado pela primeira vez um débito de transmissão de uma fibra óptica de número surpreendente, 300 terabits por segundo. Ok? Portanto, foi a primeira vez, foi na semana passada, reportado um débito de 300, por favor,
300 terabits por segundo numa única fibra óptica, só para vocês ficarem com as capacidades, com o potencial que tem a fibra óptica. Portanto, nós estamos aqui a falar em 100 megabits, 1 gigabit, mas agora já 300 terabits por segundo foi reportado pela primeira vez. É claro que são estratégias muito complexas, modulações muito complexas, muitos comprimentos de onda que não podem ser usados no acesso. Mas pronto, não podem ser usados no acesso nos próximos 10, 20 anos, sei lá, daqui a 50 anos talvez possam vir a ser usados no acesso. Mas a referência é muito reduzida, foram à volta de 10 km. Mas pronto, foi a primeira experimentação, portanto, foi exatamente o topo, o débito máximo que já foi reportado até os dias de hoje. E quando se acabar a fibra óptica... Na fibra óptica o problema não é a distância. Geralmente, em fibra óptica, o problema nunca é a distância. Há sempre maneiras, ou com EDFAs, ou com SOAs, amplificador. Portanto, o problema da fibra óptica não é na distribuição. Não estou a falar nas ligações intercontinentais, não. Mas estou a dizer, na rede de acesso, na distribuição, o problema, na maior parte dos casos, não é a distância. É aquilo que nós fazemos com o sinal, ou dividimos-lo, ou fazemos muitas maldades, não é? A distância é ultrapassada, exato. Tem imensas técnicas de processamento de sinal, como foi referido, a amplificação, há imensas técnicas para ultrapassar, portanto, a distância. Mas só, pronto, é um número extraordinário, não é? Extraordinário. Pronto, mais nenhuma questão? Portanto, eu gostaria que agradecêssemos mais uma vez aos todos. E com isto concluímos então esta sessão.